Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos ver um pouco a respeito, dando continuidade sobre as discussões da aula passada, né? Que pessoa sou eu? Então, na aula passada nós vimos um pouco, fizemos uma reflexão a respeito de quem realmente somos, que tipo de pessoa nós somos. E hoje nós vamos estudar, refletir um pouco a respeito de como mostrar quem somos. Então, se nós fizemos essa reflexão de que tipo de pessoa nós somos, hoje nós vamos refletir como podemos mostrar para outras pessoas como somos, como é a nossa personalidade, como nós somos realmente enquanto pessoa, tá certo? Então, vocês já podem abrir o livro de vocês aí na página, deixa eu ver qual é a página 15 do livro de vocês, tá certo? Então, somos pessoas com características semelhantes às de quem nos rodeiam, né? Mas além disso, somos também indivíduos com características pessoais que nos distinguem uns dos outros. Apesar de termos características semelhantes, como por exemplo, somos pessoas, somos seres humanos, temos um corpo, enfim, são características que todo ser humano possui. Então, essas características, elas nos aproximam enquanto seres, enquanto pessoas. Mas também cada um de nós possui nossas características pessoais, algo que é só nosso, que é individual, que é parte de nós, que faz parte da nossa essência, aquilo que caracteriza a nossa pessoa, a nossa personalidade. E dessa forma nos distingue de outras pessoas. Então, vivendo em sociedade, grupos, família, mostramos constantemente aspectos que fazem parte da nossa pessoa, que fazem parte da pessoa que nós somos, principalmente quando estamos próximos de pessoas que nós estamos acostumados a conviver, por exemplo, grupos de amigos, famílias, pessoas que fazem parte da nossa família. Na maioria das vezes, nós temos mais facilidade em mostrar as nossas características, nossos sentimentos para essas pessoas. Outras, porém, conseguem se mostrar em sociedade, em meio a outras pessoas que nós não convivemos com uma certa frequência. Então, dentro desses grupos de pessoas, de amigos, de família, a sociedade em geral, nós mostramos diariamente aspectos que fazem parte da pessoa que nós somos. Essas atitudes, as nossas atitudes, por exemplo, elas são maneiras de revelar o que pensamos, por exemplo, o que sentimos e também aquilo que entendemos das coisas, das pessoas, das situações do mundo. Então, as nossas ações, muitas vezes, elas refletem para outras pessoas aquilo que nós pensamos, como nós nos comportamos em relação a determinada situação, aqui, alguns sentimentos, porque nem todas as pessoas conseguem expressar os seus sentimentos, aquilo que está dentro dela, mas na maioria das vezes é através das nossas atitudes que nós podemos mostrar para outras pessoas, para o mundo, alguns desses elementos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos posicionamentos em relação a coisas, a pessoas, a outras situações, enfim. Então, logo, o modo como agimos também pode expressar algo daquilo que somos. O modo como nos comportamos em relação a outras pessoas, muitas vezes deixa transparecer alguma característica que faz parte de nós, ou algum tipo de pensamento
de posicionamento que nós temos em relação a determinada situação. Então, são formas de mostrar para outras pessoas as nossas características, aquilo que faz parte da nossa essência. Mas será que agimos sempre da forma que gostaríamos? Ou será que nos mostramos sempre como de fato somos? E aí? Será que nossas atitudes em relação a outras pessoas, as nossas ações, o nosso comportamento de frente para outras pessoas, quando estamos convivendo com outras pessoas, será que é sempre da forma como gostaríamos? Ou será que a gente, de alguma forma, queria se expor algum pensamento, alguma atitude, alguma ação de forma diferente? Queríamos ter, por exemplo, algumas atitudes diferentes em relação a outras pessoas. Quero que vocês pensem sobre isso, tá certo? E também se nós nos mostramos sempre de fato como realmente somos. Será que a gente consegue deixar transparecer, deixar que as outras pessoas, mostrar para outras pessoas como de fato somos, verdadeiramente como somos? Ou será que de alguma forma a gente esconde lá dentro parte da nossa personalidade, na nossa atitude? Existem pessoas que conseguem se expressar, conseguem falar, e outras não. Então, será que a gente consegue, de fato, nos mostrar plenamente quem somos? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Então, aqui tem algumas hipóteses que eu quero que vocês leiam no livro de vocês, na página 15, tá certo? São as hipóteses que vocês vão analisar para, assim, afirmar se elas podem ser consideradas verdadeiras ou falsas, tá certo? Ou se todas elas têm algum pontinho de verdade, vamos dizer assim, tá certo? Então, deixa eu só passar a página aqui do livro de vocês, daqui do livro. Então, a primeira hipótese. Talvez nos mostremos diferentes, deixando de lado a pessoa que somos para apresentar quem achamos que os outros querem ver. Essas são algumas hipóteses de como nós nos mostramos para outras pessoas, tá certo? Então, a primeira hipótese é essa. A gente nos mostra, nos deixamos mostrar, vamos dizer assim, para outras pessoas de forma diferente, porque a gente quer que aquelas pessoas vejam apenas aquilo que elas querem ver de nós. Então, muitas vezes a gente esconde parte da nossa personalidade, da nossa essência, por medo que outras pessoas não nos aceitem daquela forma. Então, a gente faz isso com o intuito de apresentar para outras pessoas o que elas querem ver. Ou uma segunda hipótese. Talvez nem percebamos que nos modificamos no convívio com os outros porque queremos ser aceitos por eles. Então, nessa primeira hipótese, as pessoas têm consciência que elas estão, de alguma forma, escondendo parte delas para agradar outras pessoas. E já na segunda hipótese, acabamos fazendo isso sem nos dar conta, sem percebermos que estamos nos escondendo para ser aceitos de alguma forma por outras pessoas. Então, essa é uma segunda hipótese de situações que a gente que deixa mostrar para outras pessoas. A terceira hipótese talvez nos revelamos somente para algumas pessoas, as demais nos conhecem parcialmente. Então, essa é como eu falei para vocês, é uma hipótese que a gente pode relacionar aquilo que eu falei. Tem pessoas que não conseguem se expressar, se mostrar para pessoas que elas não têm uma certa intimidade, elas não conhecem de fato. Então, algumas pessoas se mostram apenas para aquelas que
elas se sentem seguras. E para as demais, que elas não têm uma certa liberdade, uma certa intimidade, elas se mostram parcialmente. Na quarta hipótese, talvez nem saibamos quem somos de fato, agindo com pouca ou nenhuma preocupação com a nossa individualidade. Então, aí, nessa hipótese, a pessoa, né, no caso, não sabe quem ela realmente é, como é a personalidade dela, como é a essência dela, ela não se conhece e acaba agindo sem ter nenhum respeito, nenhuma preocupação com aquilo que faz parte dela, com a individualidade dela. E na quinta hipótese, talvez mudemos durante a vida e por isso mostramos diferentes a cada fase que passamos. Então, essa hipótese ela quer nos mostrar que somos seres, somos seres humanos, somos pessoas que nos modificamos ao longo do tempo, de acordo com as situações, de acordo com a nossa vivência ou convivência com outras pessoas. Então, isso acaba, de alguma forma, nos tornando pessoas diferentes ao longo dos anos. Então, eu quero que vocês avaliem cada uma dessas hipóteses para, quem sabe, vocês chegarem à conclusão de qual delas se aproxima melhor da opinião de vocês, daquilo que faz parte de vocês, tá certo? E também tem outras perguntinhas que eu quero que vocês reflitam. Por exemplo, será que vocês já passaram por algum tipo de experiência em que vocês tiveram que esconder quem de fato vocês são para agradar outras pessoas? Será que vocês já fizeram isso de forma consciente ou até mesmo de forma inconsciente? Ou, por exemplo, se existem, se outras pessoas, se vocês conhecem outras pessoas que deixam de lado a sua maneira de ser para corresponder às expectativas do outro, ou se até mesmo vocês fazem isso de alguma forma, deixam de agir de certa forma para que aquela pessoa, para que as expectativas daquela pessoa sejam alcançadas. Então, eu quero que vocês pensem também sobre isso. Ou se vocês já tiveram contato, vocês souberam de casos de pessoas que se comportam dessa maneira. Então, eu quero que vocês pensem. E também, se existem esses momentos, a hipótese, ela é verdadeira ou trata-se de atitude comum entre as pessoas? Vocês acham que essas atitudes são comuns entre as pessoas? Que razões podem levar alguém a adotar tal atitude? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, sobre como nos mostramos, sobre como podemos nos mostrar para outras pessoas, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. Se vocês não entenderam, vocês deixem as dúvidas no chat, tá certo? Que eu vou estar lá disponível para responder, para que a gente faça aí essa reflexão. E também deixo a atividade, tá certo? Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.